Nossa, irmã, as plantas da mamãe estão todas estragadas. O que podemos fazer para melhorar? Eu não sei, eu sei que tem algo. Algo como o quê? Algo natural? Ou algum agrotóxico? Falar sobre as relações ecológicas, tendo como subtema práticas agrárias e o solo. Serão falados alguns conceitos, no qual iremos explicar mais tarde. Primeiro, Fertilizantes. segundo, Agrotóxicos. terceiro, Controle biológico de pragas. quarto, Monocultura. quinto Produtos orgânicos. e o sexto. Tratamento do solo. Nossa, que plantas lindas. O que é um fertilizante? Fertilizantes são qualquer tipo de substância utilizada na agricultura com o intuito de melhorar a produção, Fornecendo e repondo nutrientes para a melhor reprodução das plantas. É comum chamar o fertilizante de adubo, o industrializado, ou de esterco, o orgânico. Existem 3 categorias para dividir os fertilizantes: minerais, naturais e mistos. Os minerais seriam os fertilizantes compostos principalmente por nutrientes. Tem o fertilizante nitrogenado, que é composto majoritariamente por nitrogênio, o fertilizante fosfatado, que é composto principalmente por fósforo, e o potássico, que é predominantemente produzido com potássio. Os mistos são feitos com os 3 elementos, potássio, nitrogênio e fósforo. O orgânico são dejetos de animais que têm a mesma ação de repor nutrientes no solo. O efeito do fertilizante orgânico é mais lento, mas é o mesmo. Os nutrientes estão presentes da mesma forma. Agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas e, entre muitos outros, são várias denominações relacionadas a um grupo de substâncias químicas que são utilizadas no controle de pragas. Os agrotóxicos podem ser definidos como problema e solução. O uso de agrotóxicos possibilita a produção de alimentos em larga escala, com um custo mais baixo. E se não fosse pelos agroquímicos utilizados no produto, para acabar com pragas e doenças, afetaria o suprimento de alimentos de grandes populações urbanas e acaba sendo considerado um remédio por evitar verminoses e doenças de fungos e bactérias. Peraí, mas há alguma desvantagem no uso de agrotóxicos? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, o agrotóxico tem muitas desvantagens. Bom, a primeira delas é que o agrotóxico gera a degradação dos recursos naturais como solo, água, flora e fauna, e em alguns casos de forma irreversível, levando a desequilíbrio biológico e ecológico, além de agredir o meio ambiente, a saúde humana e também é afetada pelo excesso dessas substâncias. Uau! Bom, os agrotóxicos são compostos por uma grande variedade de substâncias químicas e produtos biológicos. Estamos aqui hoje com o geógrafo Tonico Reis e vamos fazer uma entrevista com ele sobre agrotóxicos. É com você, Manuela. Que existem agrotóxicos que são mais ou menos agressivos de acordo com o uso que se deseja dele, enfim, o tipo de praga que se deseja matar. Além disso, além do tipo de agrotóxico, que a gente deve considerar é a forma como o agrotóxico é utilizado, a quantidade de aplicação. Muitas vezes os agricultores eles não são bem orientados a usar o agrotóxico da forma mais correta e consequentemente eles acabam usando grandes dosagens de agrotóxico e isso sim é prejudicial ao meio ambiente, inclusive à saúde do consumidor que for consumir o alimento. Mas eu ouvi falar de uma coisa chamada DDT. O que é isso? Bom, isso é uma boa pergunta. O DDT é uma sigla para diclorodefenil tricloroetano. Bom, ele é um pesticida que tem como função provocar paralisia no sistema nervoso dos insetos, trazendo um grande avanço na produtividade agrícola pelo mundo inteiro, tendo uma utilização em larga escala nas plantações. Uau! Quais são os impactos? Bom, após algum tempo, o pesticida passou a trazer problemas ambientais, como a contaminação dos lençóis freáticos, mares e rios, chegando à cadeia alimentar. Mas qual é o problema do DDT se fixar na cadeia alimentar? Bom, o pesticida acaba se fixando na cadeia alimentar e isso acaba trazendo grandes problemas para todos os seres vivos.
Primeiro de tudo, nenhum ser vivo consegue descartá-lo de jeito nenhum, como por exemplo, conseguimos descartar a água. Deste modo, o DDT vai passando de níveis tróficos e aumentando a sua quantidade a cada vez mais, porque, como já dito, nenhum animal ou humano ou qualquer ser vivo consegue descartá-lo. Uau! A utilização do DDT passou a ser proibida em muitos países por causar tantos problemas ambientais quanto sociais. O termo controle biológico é utilizado para qualquer tipo de controle que não envolve produtos químicos e necessariamente envolve organismos vivos. Um exemplo disso, em uma plantação de milho que esteja sendo atacada por um grilo ou larva, por exemplo, o dono dessa propriedade irá colocar um predador de escolha para tal praga, de modo que o predador controle o número de pragas sem agredir a plantação. Boa tarde, alunos! Hoje eu vou lhes dar uma aula sobre monocultura. Monocultura é um tipo único de produção, ou seja, é uma plantação enorme com apenas um tipo de produto, recurso natural sendo plantado. Alguma dúvida? Mas monocultura tem vantagens e desvantagens? Ótima pergunta! Aqui nós temos nosso quadro de vantagens e desvantagens. A desvantagem da monocultura é que o solo fica desnutrido. Quando só tem um tipo de recurso no solo, ele perde os nutrientes que ele teria se tivesse uma cobertura vegetal natural. Então ele fica com menos nutrientes do que o esperado. E os animais perdem seu habitat, porque os animais que estavam adaptados àquela área perdem toda a cobertura vegetal natural que deveria ter ali e ficam com apenas um tipo de plantação. Então eles perdem o habitat e eles têm que procurar outro lugar que pode ser uma área urbana e eles acabam virando presas mais fáceis, porque eles não estão acostumados com o novo lugar onde eles devem morar. E uma superpopulação de pragas. Sendo que os animais foram embora, as pragas vão começar a se alimentar do recurso que está sendo plantado, vai criar uma superpopulação porque não vai ter predadores para essas pragas. E uma vantagem, que é a única vantagem, é que sendo uma plantação única, tem um tratamento único. Então, a irrigação é toda para a plantação e se você usar um produto que é benéfico para essa planta e maléfico para outras, não vai ter problema porque só essa planta está plantada ali e vai ser benéfico para ela. Vai. De segunda a sexta eu compro agrotóxico, sábado e domingo eu compro orgânico. Sabia que produtos orgânicos ultimamente têm sido muito mais populares do que antigamente? Produtos orgânicos são todos os tipos de produtos que são produzidos sem nenhum defensivo ou agrotóxico envolvido durante a plantação. Eles são mais saudáveis, pois não tem nenhuma substância química igual aos produtos tradicionais, plantados, por exemplo, em uma monocultura. E esses produtos orgânicos, eles vêm roubando a cena dos produtos tradicionais por serem mais saudáveis e não agredirem o meio ambiente. Eles também são mais saudáveis por não terem substâncias químicas iguais aos produtos tradicionais. Deixa resquícios de seus compostos nos produtos onde foi aplicado. E se o agricultor aplicar de maneira errada, as lavouras serão prejudicadas. Das duas formas, os produtos da plantação acabam sendo danificados. Quando falamos sobre proteína animal orgânica, estamos falando sobre criação de gado, suínos, frangos e etc. E sem a utilização de hormônios ou antibióticos, que, quando são utilizados na produção, são indiretamente ingeridos pelos humanos, causando a longo prazo prejuízos para a saúde humana. A agricultura orgânica traz vantagens. Primeiro, ela evita a contaminação da água, do solo e o esgotamento de nutrientes, que é causado pela monocultura. Relembrando que os produtos naturais vêm da natureza, mas não são orgânicos, porque eles podem conter ou não agrotóxico. Existem várias maneiras de se tratar o solo, e entre elas a adubação verde, adubação orgânica, calagem, rotação de cultura, entre muitas outras. Estas citadas ajudam a tratar o solo sem o uso de qualquer tipo de fertilizante ou outros produtos químicos. Em geral, estas têm como grande objetivo aumentar a produção em larga escala, deixar o solo rico em nutrientes e muito bem tratado, combatendo a acidez, retendo uma maior quantidade de água, trazendo um aumento significativo na produtividade e melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Além disso, nessas práticas também se é muito utilizado plantas como leguminosas e gramíneas para garantir uma grande fixação de nitrogênio neste solo, deixando-o rico em nutrientes. E esse foi nosso trabalho! De novo.
Em alguns casos, de forma irreversível, Ai, não é... Irreversível! Eu falo pra você. Vai, que não fala. Vai, Manuel! Fornecei. Tem terceiro? Estamos aqui hoje com o Tunico, você é o quê? Tunico. Você é geógrafo? Geógrafo. Tá bom, vai. Abaixa. Abaixa uma de cada vez, tá? Vergonha do meu grupo.